Finalmente, o gestor do Torre 11 tomou vergonha na cara e publicou o novo relatório gerencial. Nesse vídeo eu vou te mostrar então como que está o fundo imobiliário hoje. Veja que nesse momento ele está sendo negociado a aproximadamente R$ 1, uma queda de mais de 54% nos últimos 12 meses, sendo que ele há mais de um ano não distribui nada de rendimento. Vamos ver aqui, ó. Na segunda página do relatório, o gestor coloca isso aqui. A gestão está retomando a publicação do relatório gerencial do fundo após um período de negociação e remarcação de ativos. Demorou bastante, né? Mais de um ano. E continuará, olha só o compromisso, continuará com a publicação periodicamente. Então vamos acompanhando para ver se o gestor, no mês que vem, nesse mês na verdade, vai publicar outro relatório gerencial e vai continuar publicando. Aqui embaixo o gestor já mostra algumas reestruturações. Mas eu quero primeiro te mostrar como que está a carteira do fundo imobiliário hoje, para depois te mostrar o que ele vem fazendo. Olha só aqui, ó. Esse fundo teve seu início em 2019, é gerido pela R Capital, administrado pela Vortex, que cobram taxa de gestão e administração. Então veja, mesmo o fundo imobiliário há mais de um ano não distribuindo rendimento, o gestor do fundo imobiliário ainda está recebendo sua taxa. Mas vamos ver, ó. Ele publicou junto com o relatório do fundo um fato relevante informando, olha só, os ativos do fundo foram reavaliados a valor justo em dezembro de 2023 pela empresa especializada B2R Capital, resultando em valor 77,04% inferior ao valor contábil atual das referidas investidas. Isso representa uma variação negativa de 48,37% no valor patrimonial líquido do fundo imobiliário. Então veja, nesse período ele perdeu mais, na verdade perdeu quase 50% do valor do seu patrimônio. Hoje temos então o fundo imobiliário avaliado em 231 milhões de reais, frente, olha só, um período atrás, no seu último relatório, ele valia 434 milhões de reais, o que dá R$ 12,39 por cota. Hoje, cada cota dele está valendo R$ 6,60. E isso cota patrimonial. Você viu que hoje ele está sendo negociado aproximadamente R$ 1. Olha só seus cotistas. Hoje o fundo imobiliário possui 79 mil cotistas. Antigamente ele possuía mais de 100 mil cotistas. Uma perca então de mais de 24 mil cotistas. E eu quero saber de você. Você já investiu no Torre 11? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre falei para tomar cuidado com esse fundo imobiliário. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse. Olha só, um tempo atrás, cada cota valia R$ 4,07. Nesse último relatório está R$ 1,43 e hoje R$ 1,02. Ou seja, no último mês ele caiu mais de 28%. Mês a mês você está vendo que esse fundo imobiliário está perdendo o seu valor de mercado. Mas vamos ver aqui, ó, vamos ver a sua carteira de investimento. Hoje aproximadamente 21% estão alocados em equity, nos resorts que o fundo possui, né? 39% em cotas de outros fundos imobiliários, 38% aproximadamente em CRIs e o restante um caixa e participação ali em imóvel. Então veja, um tempo atrás ele possuía muito equity. A Matheus quer dizer então que ele comprou o fundo imobiliário? Não necessariamente, na verdade ele vendeu alguns resorts. Daqui a pouco eu vou te mostrar tudo que o fundo imobiliário fez. Reestruturação, carência, venda de ativos. Vou te mostrar tudo, então vamos lá. Ó. Hoje, 54% está exposto à hotelaria, que foi um setor que sofreu muito na época da pandemia. Quanto ao seu status, 78% estão em não performados, ou seja, não estão construídos, ainda estão em construção. Então essa parte aumenta e muito o risco do fundo imobiliário. Olha só, essa é a sua carteira de CRIs. Ele possui todos esses CRIs. Você viu que são mais de 37% do patrimônio do fundo alocados nesses CRIs. Até aqui, beleza. Ele possui participação nesse imóvel aqui, ó, apartamento Vila Jardim. É um percentual bem pequeno do patrimônio do fundo, né? 0,07%. Ele possui cotas desses fundos imobiliários. Hoje ele possui participação em apenas 2 resorts, ó, o Macaira Beach Resort e o Ondas Praia Resort. Ou seja, ele vendeu participação em alguns ativos. Olha só os ativos que ele vendeu. Ele vendeu aquele condo hotel que ele tinha participação, ele vendeu o Cavana Residência e ele vendeu também o Resort do Lago. E que fique bem claro, mesmo após essas vendas, o fundo imobiliário vem dando prejuízo e, logicamente,
não vem distribuindo nada para o cotista, mas o gestor vem recebendo o seu. Vamos ver aqui então como que está o fundo imobiliário, né? Os ativos do fundo imobiliário hoje. O CRI Solar das Águas está adimplente, o restante dos CRIs passaram por reestruturação e esse CRI que eu marquei em vermelho, o CRI Loteamento Goiás, está inadimplente, aguardando resolução de negociação. Aqui embaixo ele explica essas reestruturações, mas basicamente, ou ele está falando de carência de principal, está falando de juros, está falando de waive, ou está falando até mesmo da extensão desse prazo de carência. Tudo isso aqui é basicamente a mesma coisa. Rolando aqui mais embaixo, olha só, nos meses de junho e julho, a gestão aproveitou uma oportunidade de mercado para vender a totalidade de um CRI subordinado. Lembrando que a maioria desses CRIs do fundo são subordinados. É um tipo de CRI mais arriscado. Com isso, com essa venda resultou em um impacto negativo de aproximadamente R$1 milhão. Então veja que ele vendeu um CRI no prejuízo. Quanto àquele hotel, você pode ver que ele tinha feito esse investimento em parceria com a STX, mas houve vários empecilhos. Com isso, a gestão decidiu por desmontar a estrutura negocial original e deixar a STX com 100% do projeto. Beleza, o contrato foi firmado em 2022 e estabelecia o valor de aproximadamente R$18 milhões pela recompra da participação do fundo imobiliário na SPE, Sociedade de Propósito Específico, a ser pago em 29 parcelas mensais, corrigidas pelo IPCA, acrescido de uma taxa de 12% ao ano. Mas olha só, o empreendedor já pagou aproximadamente R$4 milhões, de modo que algumas parcelas estão atrasadas. Olha só, marquei aqui em vermelho. Após negociações com a STX para recebimento do valor devido, optou-se por realizar uma cobrança judicial e o processo está em curso seguindo os trâmites legais. Ou seja, vendeu o ativo, mas basicamente pegou só uma parte do que foi vendido. Pegou aproximadamente R$4 milhões e o restante da parcela aí está atrasada. Mas beleza, vamos continuar aqui para a gente ver outros ativos. Apartamentos Vila Jardim. O fundo imobiliário basicamente já vendeu todos os apartamentos, sendo que a venda do último apartamento disponível deve ser concretizada agora em setembro. Já o fundo imobiliário Serra Verde, aquele lá que investe na Gramado Parques, olha só, a empresa investida no fundo imobiliário SRVD11, Gramado Parques, e encaminhou o pedido de recuperação judicial ao judiciário em 14 de abril de 2023. Todo mundo que investe em fundo imobiliário nessa época conhece muito bem esse caso da Gramado Parques. O plano de recuperação judicial foi aprovado em Assembleia Geral dos Credores em 8 de abril de 2024. Então, recuperação judicial, esse fundo imobiliário aqui foi impactado. E o Torre 11 possui participação nesse fundo imobiliário. Venda de alguns ativos. A totalidade da participação detida nos ativos Resort do Lago e Cavana Residência foram vendidas pelos valores de 4,6 milhões e 5,4 milhões, respectivamente, mediante recebimento de 10% do valor à vista, somado a 24 outras parcelas mensais, corrigidos logicamente pelo IPCA. Outro fundo imobiliário que esse fundo investe, o RCap, e aqui estamos falando do circuito de compras. Vamos ver como está esse ativo nesse momento. Em junho deste ano, o empreendimento contou com uma vacância de 29%, 77% e 93% dos boxes localizados no térreo, primeiro pavimento e segundo pavimento, respectivamente. Para as lojas, o número foi de 18%, 47% e 40% dos respectivos pavimentos, enquanto que para as 124 lojas no Boulevard, a vacância foi de 7%. Na minha opinião, minha humilde opinião, essas taxas aqui de vacância são muito altas, mas o estacionamento recebeu no primeiro semestre de 2024 aproximadamente 4.000 ônibus, 2.000 vans e converteram no montante de 3,06 milhões de receita e 1,80 milhões aí de receita. Quanto ao outro fundo imobiliário que o Torre 11 possui participação, esse possui investimentos em 3 ativos, um fundo de liquidez, o IC Loteamentos e Recebíveis Fundo Imobiliário, então é um fundo imobiliário que investe no fundo imobiliário que investe em um fundo imobiliário. E nesse outro ativo, eu até marquei aqui em verde, porque esse outro ativo possui 3 loteamentos. Esses 3 que estão aqui em verde. E ainda um valor a receber de 34 milhões de reais da Concretiza referente a um desinvestimento. Sendo que o fundo liquidou sua posição na Semara e olha só, em janeiro de 2024,
o fundo imobiliário lote, que é esse aqui, distribuiu aproximadamente R$460 mil de dividendo, dos quais R$407 mil foram para o TORD 11. E repito, não distribuiu nada de rendimento porque esse fundo imobiliário está operando no negativo. Temos aqui então os seus loteamentos recebíveis do fundo imobiliário, aqueles outros ativos que esse ativo aqui possui participação. Então assim, esse fundo fez o quê? Basicamente, fez algumas negociações, fez algumas reestruturações nos CRIs, aumentou o prazo de carência, vendeu alguns ativos, mas ainda está no prejuízo. Vamos ver aqui como ele finalizou o segundo semestre de 2023. Total de receita de caixa, 313, mas olha só, as despesas foram bem maiores do que as receitas. E olha isso aqui, despesas controladores. O que é despesas controladores? Vamos ver aqui, incluem despesas com administração fiduciária, gestão, controladoria, custódia e escrituração. Então, você cotista não estava recebendo, mas beleza, olha só. Ele finalizou então o segundo semestre no prejuízo, tá aqui, finalizou no prejuízo. Depois virou o ano, beleza. Finalizou o mês com lucro, olha só, finalizou janeiro com lucro, finalizou fevereiro com lucro, finalizou março com lucro, abril, mas olha só, maio ficou no prejuízo, junho ficou extremamente no prejuízo. Então, final do primeiro semestre de 2024, finalizou de acordo com lucro caixa, tá? Um lucro caixa negativo. E em julho já está no negativo também, Mas com tudo isso que o fundo imobiliário vendeu e vai pegando essas parcelas, vamos ver se ele vai pagar isso aqui e começar a distribuir rendimento para o cotista. Mas mesmo assim, na minha opinião, depois de tudo isso que esse fundo imobiliário fez com o cotista, eu fico de fora. Claro, minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. Te mostrei tudo que o fundo imobiliário fez nesse período e olha só, hoje na sua parte de lucro caixa está negativa e na sua parte de lucro contábil, aí que está negativo mesmo, até porque ele teve uma reavaliação muito negativa nos seus ativos. Beleza? É assim como que está o TORD 11 nesse momento. E aí, você investe ou você quer investir nesse fundo imobiliário? Comenta aí, sua participação é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.